O Brasil vive uma das maiores crises energéticas da história do país. De acordo com uma pesquisa do IBGE, a alta no preço da energia elétrica em 2021 foi de cerca de 25%. E o cenário para o ano que vem não promete ser muito diferente do atual. A Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão responsável por regular e fiscalizar os serviços prestados pelas empresas que operam no setor de energia, prevê que o valor das contas de luz deve sofrer novo reajuste de 22%. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que permite a criação de bandeiras tarifárias extras, e isso deve encarecer ainda mais o preço da energia. O objetivo é garantir o lucro do setor elétrico privado. Com a pandemia, o aumento das tarifas tem pesado ainda mais no bolso dos brasileiros. Mas afinal, como chegamos até aqui? Nos últimos anos, não choveu como a gente esperava e o nível de água dos reservatórios, das principais hidrelétricas, principalmente aqueles que estão situados na bacia do Rio Paraná, eles estão com o nível bem baixo. Cerca de 65% da matriz elétrica brasileira é composta pela geração hídrica, e a escassez nas usinas hidrelétricas diminui drasticamente a produção de energia. O nível de água até voltou a crescer com o aumento gradual das chuvas nos últimos meses do ano, mas a maioria dos 39 reservatórios do território brasileiro ainda opera com menos de metade da capacidade. Para o ano que vem, a perspectiva também é de escassez. As regiões Sudeste e Centro-Oeste são as mais prejudicadas, e a seca na bacia do Paraná é um fator agravante. Mas ao contrário do discurso do governo federal, o problema não tem a ver somente com a falta de chuva. Os reservatórios no Brasil, os grandes reservatórios, eles não enchem e esvaziam num ano, como a maioria das pessoas pode pensar. Os reservatórios no Brasil, eles enchem, eles têm o que se chama uma regularização plurianual, ou seja, eles aguentam 3, 4, 5 anos de seca. Mas, então, o que aconteceu com essa operação é que isso vem sendo feito há anos de esvaziamento dos reservatórios. Então, essa chamada crise hídrica, que na verdade é uma crise de energia, uma crise energética, ela surge com esse mecanismo recorrente de operação a partir de 2016, de esvaziar os reservatórios. O ex-presidente da Agência Nacional de Águas acredita que o esvaziamento dos reservatórios faz parte de uma política que visa favorecer o lucro do setor elétrico privado. Nos períodos chuvosos, o excedente é despachado e não é feito um planejamento com o objetivo de garantir a segurança hídrica para os momentos de crise. A ausência de uma reserva acaba deixando a energia mais cara e, assim, o preço da tarifa sobe e a renda das empresas aumenta. Isso é feito porque, como o preço da energia no Brasil é uma função da água no reservatório, ou seja, se os reservatórios estão cheios, a água é barata, mas quando os reservatórios não estão tão cheios ou baixos, o preço da energia dispara. Com esse modelo que eu expliquei, que é não esvaziar os reservatórios no período chuvoso, quando chega no período seco, necessariamente você tem que acionar as térmicas no Brasil, usando sempre como argumento de que, olha, as térmicas são mais caras e tudo mais, e você produz artificialmente uma crise de insegurança energética. Com o baixo nível de água nos reservatórios e a demanda por geração de energia, o governo federal aumentou a produção termoelétrica, mais cara e poluente do que a hidrelétrica. E aí você queima, emite gases de efeito estufa para gerar energia, que é uma energia cara para caramba, porque o petróleo está caro no mercado internacional, e justamente se a gente não tem esse planejamento espacial que mantém a perenicidade dos rios, a qualidade da vazão dos rios, para manter a produção energética hidrelétrica, se a gente não tem uma política de investimento no eólico, no solar, a gente fica à mercê de ter que ligar as termoelétricas. Então, para quem fala, mas a gente tem gás no Brasil, não adianta nada, porque o mercado, e o gás brasileiro está sendo precificado como a paridade ao preço internacional. Então, ainda que esse gás seja brasileiro, produzido em reais, na hora de entrar na nossa conta, ele está dolarizado. Como economizar energia todo dia? Desligue todas as luzes. Para responder ao momento de crise, o governo federal lançou uma campanha de incentivo à redução do consumo de energia doméstico. Mas o maior gasto vem da indústria. Reduzir o consumo individual
não é suficiente, né? É interessante que a população se sensibilize e que saiba, né, que essa eletricidade é escassa, né, que tem impactos ambientais, da gente não desperdiçar, de uma coisa de sobriedade de consumo, que falta ao brasileiro de modo geral, né? Mas então, é isso, né? Não é daqui que vai ter a solução do problema. A gente deve olhar para os grandes consumidores e o governo perdeu a oportunidade de fazer um programa interessante de eficiência energética para a indústria. Em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso criou o Operador Nacional do Sistema, uma entidade privada responsável pela coordenação e pelo controle da geração e transmissão de energia elétrica. A redução da participação estatal foi reforçada pela privatização das empresas públicas estaduais do setor, que eram sustentadas financeiramente pela Eletrobras. No final do mandato, em 2001, o Brasil sofreu um apagão sem precedentes, e o racionamento programado pelo Estado diminuiu drasticamente o fornecimento e a distribuição de eletricidade em todo o território brasileiro. Hoje, o governo federal aposta todas as suas fichas na privatização da Eletrobras, a maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina. A análise do projeto foi adiada pelo Tribunal de Contas da União. O modelo de desestatização escolhido é o da capitalização, que prevê a emissão de novas ações da companhia no mercado. Dessa forma, a União deixaria de controlar a maioria do capital da empresa. O objetivo é garantir novos investimentos, mas o projeto pode frear a estruturação de uma matriz energética mais diversa. Então, assim como em 95, quando você anuncia um projeto importante de privatizações, você inibe novos investimentos, porque as pessoas, na verdade, vão comprar o que está pronto. Não vão se meter, né, nesse rolo, ainda mais aqui nesse governo, nesse momento do Brasil que a gente está passando agora. Né? Você vai se meter a construir infraestrutura que leva a longo prazo para amortizar e ainda com todas as questões ambientais e o mercado tensionado, não seria nem inteligente. Então, não é nem... Clarice acredita que a discussão sobre a privatização da estatal, antes mesmo da aprovação do novo marco regulatório do setor elétrico, pode resultar na subvalorização de uma empresa estratégica para a estrutura do país. O projeto está estacionado na Câmara dos Deputados desde o início do ano. O Brasil fez um erro gravíssimo em 95, que foi isso, fazer uma privatização previamente à definição do marco regulatório. A privatização da Light foi feita, não tinha ainda um regulador, não tinha ONE, tinha nada, uma loucura. E aí, novamente, o que faz o Brasil? Tem um monte de projeto de lei sendo discutido, o único que foi do setor elétrico, né? O único que foi aprovado foi justamente da privatização da Eletrobras, antes que todas as regras do jogo tenham sido definidas. Quanto vale um reservatório? Né? Qual é a receita que a gente... Isso vai ser determinado quando houver justamente o funcionamento do modelo que está em discussão no Congresso. Então, como é que a gente faz essa venda antes que se esteja definido? Né? Isso está extremamente errado.